Olá, tudo bem? Neste tópico falaremos um pouquinho sobre a prosa romântica, melhor dizendo, sobre as características gerais da prosa romântica. E aí, para isso, é bacana a gente pensar em que momento essa prosa romântica, digamos que floresce, em que momento ela surge. Ela surge justamente com a chegada da família real aqui no Brasil, em 1808. Com a chegada da família real, nós temos, de uma certa forma, uma espécie de florescimento cultural. Como assim? Ora, nesse momento, a gente passa a ter uma vida cultural, digamos que mais movimentada. Com isso, a criação de imprensas, o surgimento de livrarias, certo? Há, nesse momento agora, um público leitor que é quase sempre formado por mulheres, que passam quase sempre o seu tempo em casa, não é isso? E que, de uma certa forma, precisam de uma espécie, né, de alguma coisa para que elas passem o tempo, para que elas passassem o tempo. A gente tem a Biblioteca Nacional, eu nem pus aqui, mas nós temos ainda o Jardim Botânico, ou seja, a vida cultural, né, na capital, então, certo? Passa a ser a capital, o Rio de Janeiro, a capital cultural passa a ser o Rio de Janeiro, digamos assim. E aí, com isso, surge um público leitor e a necessidade de alguma coisa para passar o tempo. Hoje, por exemplo, nós temos as telenovelas, que justamente cumprem essa função. Naquele tempo, a gente não tinha, né, as telenovelas. Então, quem é que surge para suprir essa falta? É justamente o romance romântico. As histórias do romance romântico são feitas, então, antes de mais nada, para literatura de entretenimento, certo? É uma literatura tranquila, uma literatura, como eu pus aqui embaixo, são histórias água com açúcar. Não são histórias perturbadoras, né, que vão te deixar assustado. Não, são histórias para você ler ali sem perceber que o tempo passe, né, para você sentir leve com a leitura. E se é assim, nós precisamos ter histórias que prendam a nossa atenção, né? E nada é melhor do que isso, digamos assim, do que justamente conflitos emocionais, né? Aliás, é justamente isso que prende você a uma novela, a uma telenovela. Por que razão você fica ali na frente da televisão, não é isso? Parado assistindo a uma telenovela? Pelos conflitos emocionais entre as personagens. O recorte da telenovela e o recorte do romance, né, pelo menos do romance romântico, é muito parecido. Não à toa, surge do folhetim, que tinha um mesmo pensamento, uma mesma logística do que tem hoje a telenovela. Era dividido em capítulos, quando chegava na melhor parte, acabava para que você pudesse comprar o jornal no dia seguinte, exatamente como acontece com a novela, né? Quando a telenovela chega naquele capítulo, naquela parte do capítulo que é mais emocionante, o que acontece? Acaba, para que você no dia seguinte possa assistir mais uma vez, não é isso? Então a gente tem conflitos emocionais, mas fique tranquilo, porque as histórias quase sempre, né, terminam com finais felizes, os famosos happy endings, não é isso? E a gente tem aí quase sempre o amor como redenção. Certo? É aquela história, o amor vence tudo, tudo pelo amor, o amor salva tudo, né? São quase sempre histórias de amor. Até porque, mais uma vez, nós estamos diante do romantismo ainda, não se esqueçam. A gente viu que as características da poesia romântica, elas estão muito associadas a essa subjetividade, a esse sentimentalismo que permanece aqui na prosa romântica. É o que a gente vê, por exemplo, lá, sobretudo na segunda fase da poesia romântica, chamada de ultra-romântica, não é isso? Então nós temos a idealização do herói, né? Um herói que vai fazer tudo para salvar pela mulher amada, né, pela família, enfim, é aquele que só tem qualidades e que por isso, de uma certa forma, é previsível. São personagens planos, lineares. Personagens planos aqui é uma metáfora para aquele que, de uma certa forma, tem pouca área. É muito, digamos, fácil de você saber como que ele vai agir, né? Ou seja, nessas histórias você já sabe qual vai ser o final. Você sabe que o mocinho vai se dar bem, você sabe que o vilão vai se dar mal, mas você ainda assim assiste. É exatamente como acontece com uma novela. Quando você senta na televisão e começa a assistir uma novela, em pouquíssimo tempo você já consegue fazer ali, traçar um panorama exatamente daquilo que vai acontecer. Você já sabe quem é o mocinho, você já sabe quem é o vilão. Você sabe que no final das contas, por mais que o mocinho sofra durante a novela toda, no final ele vai se dar bem e o vilão vai se dar mal. Exatamente acontece isso aqui no romance romântico. E aí, há muitas descrições minuciosas, e isso acaba, de uma certa forma, tornando o ritmo um pouco mais lento, afinal de contas, repito, sai lá, esses romances, eles começam no folhetim. Então, você tinha que, digamos que, de uma certa forma,
descrever bastante para que ocupasse aquele espaço todo, né, que era destinado à publicação do dia. Você tinha um acontecimento que era o principal, né, que tinha que acontecer, e o resto você embromava ali com descrições de um quarto, de uma roupa, né, de uma paisagem, o que quer que fosse. Aliás, isso também acontece na novela. Sabe quando você está assistindo uma telenovela e aí do nada começa a aparecer, sei lá, paisagem, aí vem assim, alguma coisa sobrevoando o Rio de Janeiro, ou uma paisagem qualquer, né, uma pessoa assim, durante muito tempo uma personagem chorando no quarto, tomando banho, cantando. Isso tudo é para fazer que o tempo da novela passe, porque cada capítulo, assim como era no folhetim, tem ali um propósito. E o resto né, eles vão preenchendo com coisas que são mais inúteis ali, de fato, ao enredo, né, só para compor, uma espécie de composição. E aí, como eu já havia dito, são histórias de água com açúcar, né? Faltou até aqui, ó, eu fechar aqui as aspas e, finalmente, os finais felizes. Vitor, por que você não coloca as aspas? Porque eu tô com a caneta vermelha. Então eu estragaria aqui o quadro que tá todo em preto. Tudo bem? Já te falei, você pode finalizar aqui com as aspas que eu abri ali em água, certo? Bem, então isso daqui é um pouquinho da prosa romântica. É importante a gente ter justamente noção que ela começa a surgir a partir desse florescimento cultural e que ela tem essas características que hoje, se você esquecer de tudo, lembra que se associa muito à telenovela, a pegada da telenovela, com toda essa previsibilidade, certo? Mas que de uma certa forma, mesmo sendo esse clichêzão, a gente acaba gostando. Tudo bem? Um abraço, até a próxima.